Nesse vídeo eu quero te ensinar sobre radiculopatia na região cervical. Então, se você tem esse diagnóstico ou se você desconfia, você não sabe o que é isso, fica comigo até o final. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te lembrar sempre que eu postar um vídeo novo, deixa um curtir no vídeo e compartilhe com mais pessoas. Gente, radiculopatia cervical é um diagnóstico que não é tão comum assim de acontecer no dia a dia. É muito mais comum a gente ver diagnóstico de radiculopatia lombar. Mas a radiculopatia cervical também acontece e eu já atendi bastante paciente com esse tipo de problema. E esses dias eu estava vendo aqui alguns temas do meu canal e percebi que eu não tinha falado ainda sobre a radiculopatia cervical. Então eu quis fazer esse vídeo para trazer essa informação aqui para vocês se informarem corretamente sobre esse problema, para saber o que é, quais são os sintomas, o que causa isso e principalmente como resolver, como tratar as radiculopatias cervicais. Então vamos lá, vamos por partes. A primeira delas é o que é uma radiculopatia cervical. Radiculopatia é um termo que justifica uma compressão das terminações nervosas, ou seja, dos nervos da região cervical. Então, radiculopatia cervical significa que os nervos dessa região, de alguma maneira, eles estão sofrendo uma compressão, eles estão sendo apertados de alguma maneira. E o que causa isso? A causa mais comum da radiculopatia cervical é a chamada hérnia de disco, que vocês já ouviram falar, conhecem muito bem. Então, a pessoa pode ter uma radiculopatia cervical devido a uma hérnia de disco. Agora, muita gente tem hérnia de disco, mas não tem radiculopatia cervical, ok? Uma outra causa de radiculopatia cervical é a estenose, que é uma outra característica de dor também. E uma outra causa são as degenerações ósseas que acontecem na coluna, que também, devido ao nível muito avançado, pode gerar um certo grau de radiculopatia. E quais são os sintomas que isso causa? A pessoa relata normalmente uma dor na região da cervical. E essa dor é uma dor irradiada para a região da escápula muitas vezes, mas principalmente para a região do braço, descendo do cotovelo para baixo. Às vezes na região do ombro, do braço, na região da escápula, mas é muito comum a gente ver nas radiculopatias a dor aqui, ó, nessa região do antebraço, tá bom? Além disso, a pessoa vai relatar alguma alteração de sensibilidade relativa ao dermátomo que está sendo comprimido ali. Então, cada região do braço vai ter uma ligação com regiões diferentes da cervical e a região onde está tendo comprometimento, a pessoa vai relatar alguma sensibilidade, que pode ser algum tipo de anestesia, pode ser formigamento, pode ser dormência. A pessoa percebe ali que está estranho aquela região, tem alguma alteração de sensibilidade. Uma outra característica da radiculopatia cervical também é uma sensação de fraqueza na mão, principalmente na mão, mas essa fraqueza pode estar acontecendo em outras regiões, né? Aí a gente tem que fazer o teste dos miótomos para saber qual é o miótomo que está sendo comprometido e se ele tem relação com aquela hérnia, com aquela região ali que está acontecendo o problema. Se tiver, então a gente tem mais uma característica de uma radiculopatia cervical. Uma outra característica é alterações dos reflexos tendinosos. Então a gente faz alguns testes de reflexo com o paciente e se tem alguma alteração exagerada naqueles reflexos, a gente considera isso como uma característica da radiculopatia. Além disso, a pessoa vai ter testes neurodinâmicos positivos, tem alguns testes que a gente faz clinicamente com o paciente, que sempre tem que dar positivo, e a pessoa vai ter restrições de amplitude de movimento da cervical. Normalmente, o mais comum da gente ver, ela vai ter dificuldade de rodar o pescoço para o lado da dor. Então, se a minha dor é aqui para o lado esquerdo, eu não vou conseguir rodar muito, porque rodar o pescoço faz aumentar muito a dor. E também inclinar o pescoço para o lado da dor. São os dois principais movimentos que a pessoa relata um aumento da dor quando faz. Mas também pode acontecer percas de amplitude de movimento para extensão, para flexão, nos movimentos gerais da cervical aí, mas o comum mesmo é a rotação. E aí a pergunta principal é: como se trata uma radiculopatia cervical? O que a pessoa tem que fazer para resolver esse problema? É importante você entender que a radiculopatia, ela tem uma história natural de melhora de em torno de 12 semanas. Então, mais ou menos, você começou com uma radiculopatia agora, em 3 meses, muitas pessoas vão estar melhor. Só que tem um grupo de pessoas que em 3 meses não vão ter melhorado e vão continuar com esse problema. E aí ela tem um segundo ciclo de história natural, que ela tem uma duração de 1 ano. Então, se você seguir uma linha de tratamento adequada, pode ser que você demore em torno de 1 ano para tratar de verdade essa radiculopatia cervical. E o que as evidências mostram para a gente que funciona nesse tipo de tratamento? Primeiro, medicamentos
É muito difícil a gente tratar um paciente de radiculopatia cervical sem medicamento nenhum. Só que esses medicamentos não podem ser medicamentos aleatórios. Você precisa de ir num bom médico especialista para ele poder prescrever para você os medicamentos adequados para o seu momento, as dosagens adequadas para o seu momento. Não é simplesmente ir na farmácia e comprar um remédio qualquer. Não, você precisa de ir ao médico para ele prescrever para você. Então é importante para o paciente da radiculopatia cervical estar medicamentado. Na maioria dos casos, muito difícil a gente conseguir tratar sem a medicação. A segunda coisa importante no tratamento é a fisioterapia especializada. O tratamento da radiculopatia é imprescindível ter uma fisioterapia especializada, através de movimento, através de exercício, a recuperação dessas amplitudes, a liberação desse nervo, dessa mobilidade neural tem que acontecer. E aí o fisioterapeuta é o melhor profissional para fazer isso, para ensinar o paciente como fazer isso. E aí existe um percentual de 14% de pacientes que vão precisar também de um procedimento chamado bloqueio transforaminal. Quem faz esse procedimento é o médico. Esse perfil, quando não está melhorando, esses 14%, vão precisar de ir a um médico especialista para fazer esse procedimento de bloqueio transforaminal. E existe um percentual ainda menor, em torno de 3%, que vai ter feito tudo isso e não vai ter obtido melhora, que vai ser necessário a cirurgia. Mas ainda bem, a cirurgia raramente é necessária e é o mínimo de pessoas que de verdade vai precisar. A maioria das pessoas vão conseguir melhorar, até mesmo se livrar completamente dessa dor sem a necessidade da cirurgia, tá certo? Bom, essas são as características principais da radiculopatia cervical. Já atendi vários pacientes, inclusive se você quiser me ajuda, é um tipo de tratamento que dá para fazer 100% online, então entre em contato no nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp para saber como funciona, seja através da consulta presencial ou online, venha preparado para fazer um tratamento, porque esse tipo de problema demora tempo. Normalmente a gente coloca pelo menos 6 meses de tratamento para as radiculopatias verdadeiras, tá bom? Espero que essas informações tenham te ajudado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.